O câncer é decorrente de uma mutação genética no DNA. Ter o conhecimento dessa mutação é ter o poder de escolher o melhor caminho, tanto na prevenção quanto no tratamento. Hoje, em nosso programa, você vai saber o que é mutação genética e quais tipos de cânceres ela pode desenvolver. Veja também os desafios de um skatista que, apesar da deficiência visual, tem alcançado seu lugar no esporte. Voltamos em 1 minuto. Esse é meu filho Matias. Meu filho Miguel. Cecília. Maria Luísa e Ana Júlia. Esse é meu filho Otávio. Hoje Matias está com 10 meses, graças à Associação Maria Vitória. O Miguel, ele está com 10 anos. Hoje ela está com 7 meses. Hoje minhas filhas estão com 2 anos, graças à Associação Maria Vitória. Esse é o meu filho Otávio, hoje com 19 anos. Foi o primeiro bebê a ser salvo pela associação, antes mesmo dela estar funcionando. Obrigada, Associação Maria Vitória. Parabéns, Associação Maria Vitória, pelos 22 anos. Gratidão à Associação Maria Vitória por ter criado a UTI neonatal há 22 anos. Mas a luta continua. Para 2026, a Associação Maria Vitória tem novos projetos. Aguardem! Doutor, o que é uma mutação genética? Bom, para a gente entender o que é uma mutação, nós primeiro temos que entender que os seres vivos, de uma maneira geral, especialmente os mamíferos como nós, são compostos por células, por milhões, trilhões de células. Cada célula tem o seu núcleo, ela é composta por um núcleo e por uma parte chamada citoplasma. O núcleo das células contém uma substância, uma molécula que se chama DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Este DNA, esse ácido desoxirribonucleico, ele é, por sua vez, formado por partículas, por aminoácidos, que têm uma sequência. Só por curiosidade, o DNA ele tem um formato espiralado. E cada uma dessas sequências é como se fosse uma pérola num colar espiralado. Cada uma dessas sequências é um gene. Por sua vez, cada gene possui um código próprio, por uma sequência dos aminoácidos que a gente comentou. Esta sequência é que determina a função de cada um desses genes. Cada um tem uma sequência adequada. Se ocorre uma troca em qualquer um desses aminoácidos, se ocorre mesmo uma mudança de posição ou uma substituição por outro aminoácido, isso constitui uma mutação. Por quê? Porque a função deste gene vai mudar. Ele não vai mais fabricar ou não vai ser mais a matriz para a produção de uma proteína importante para o corpo. Conseguiu entender? A gente pode fazer uma analogia com programação de computador. Tá? É a mesma coisa. Seria um defeito, alguma coisa? É um defeito. Sim, é um defeito no gene. É um defeito no gene, porque houve uma troca na posição do aminoácido, consequentemente, como no programa de computador, se houver uma falha no código, o programa não vai funcionar. Da mesma maneira, se houver uma falha nesse código dentro da célula, ela vai deixar de produzir uma determinada proteína e, consequentemente, no corpo, naquele ser, não vai existir, vai haver um erro, não vai existir a produção daquela proteína. E aí pode desenvolver essa doença. Sim, o câncer não deixa de ser uma mutação. A célula deixa de se comportar como deveria e começa a se reproduzir de maneira desordenada, não obedecendo à ordem do tecido ao qual ela pertence. Isso se chama neoplasia, um crescimento inadequado, um crescimento diferente do que do que deveria ser, né? Uma formação nova. E o câncer é isso. Aí os tumores benignos também são assim, mas aquelas células que têm um comportamento exagerado, que se reproduzem demais,
e até possam invadir os outros tecidos e até passar para o restante do organismo, que constitui a metástase, é o que a gente chama de tumor maligno. Então, o câncer é uma mutação. Tá? Ele é uma mutação. E por isso, então, que é importante, para saber dessa mutação, é importante saber o histórico familiar. Sim, aí é uma outra faceta das mutações. Como a gente havia comentado, cada gene é uma matriz para a fabricação de uma proteína. E nós temos substâncias, proteínas, que nos protegem contra estas células malignas. Então, em todos nós, a todo momento, estão ocorrendo mutações. Está ocorrendo o aparecimento de células que começam a se comportar de maneira diferente. Tá? É como se fosse uma pessoa mesmo que se comporta mal perante a sociedade. Existe uma lei que vai lá e protege a sociedade daquele indivíduo. Da mesma forma acontece com a célula cancerosa, com a célula neoplásica. Existem substâncias que vão lá e bloqueiam essa célula, ela fica isolada. E por isso que nós não temos cânceres repetidamente. O que acontece quando existe, por exemplo, uma mutação? A gente vai falar dos genes BRCA1 ou BRCA2. A pessoa deixa de produzir uma substância que evita o desenvolvimento de células malignas na mama, especificamente na mama. Então, se a pessoa tem esse tipo de mutação, ela tem uma chance maior, no caso desses genes que eu citei, de ter câncer na mama ou nos ovários. E a pessoa, é importante ela saber que tem essa mutação, até para prevenir? Sim, não tenha dúvida. Porque sabendo disso, ela pode, como você comentou, fazer uma prevenção. As mulheres que têm essa mutação, a gente pede para começar a fazer as pesquisas, né, de prevenção mais precocemente. Por exemplo, mamografia, ultrassonografia das mamas, para o caso de câncer de mama, né, ultrassonografia transvaginal para o caso de câncer de ovário. Elas também vão programar a sua vida reprodutiva. Né? No caso desses genes que eu citei, perdão, elas vão programar a sua vida reprodutiva para quê? Para que, terminada a vida reprodutiva, elas possam, entre aspas, se livrar do problema. Como? Retirando as mamas e, dependendo da situação, os ovários. Eu estou citando apenas os genes BRCA1 e BRCA2. Que seria aqueles genes que a Angelina Jolie teve? Sim, exatamente. E foi uma decisão radical dela ou ela tinha que fazer aquilo? Sim, foi uma decisão radical, porém necessária. Fazendo isso, ela se preveniu contra os cânceres de mama e de ovário. E foi importante ela levar isso ao conhecimento, porque muitas pessoas podem não gostar de falar sobre o assunto, né? Sim, existe isso, sim. De não querer falar sobre aquilo, não se expor. Infelizmente, e ela se expôs. Sim, infelizmente, a gente observa que as mulheres que têm câncer de mama, por exemplo, elas se sentem retraídas e muitas vezes envergonhadas. Por quê? Porque perante as outras mulheres, ela pode parecer negligente. Ah, eu deixei de fazer a mamografia, eu deixei de fazer a palpação, deixei de procurar o médico. Então elas ficam envergonhadas e não se expõem, ou procuram até se esconder. Agora, a atitude da Angelina Jolie foi fundamental para criar uma consciência entre as mulheres, de uma maneira geral, de que elas devem se prevenir, mas também das entidades públicas e da comunidade científica. Por quê? A partir dessa atitude dela de ter tornado público, as entidades, principalmente as universidades, começaram a pesquisar mais profundamente. Já existiam linhas de pesquisa, e existem hoje, graças a Deus, linhas de pesquisa nesse sentido, de tratamento, principalmente do câncer de mama, mas também da parte genética. A genética teve uma evolução impressionante nos últimos anos, depois, principalmente, que a Angelina Jolie se expôs. Tá? Não só no sentido de pesquisar mais genes que possam levar ao aparecimento do câncer, como também no desenvolvimento de tratamentos, de terapêutica, baseados agora
nessa mutação, ainda hoje não se consegue tratar a mutação, tá? Não se consegue fazer uma mudança no código genético daquelas pessoas. Mas, através do fato de se saber que existe aquela mutação, ainda daqui a algum tempo, principalmente com a ajuda da inteligência artificial, vão existir tratamentos, ainda não existem, mas vão com certeza existir, para que aquela substância que está fazendo falta pela alteração genética seja introduzida no corpo da mulher e daí essa substância vai impedir, isso. Com certeza, isso vai existir. Como eu comentei, graças à inteligência artificial, não deve demorar muito. Foi um evento assim também maravilhoso nesse sentido. Nossa, isso é fantástico. E outra coisa, porque causa problemas psicológicos Sem até, dúvida. né? Tem um impacto psicológico quando a pessoa fica sabendo que tem a mutação, que ela tem uma chance de desenvolver um câncer. Isso daí o impacto é muito, né, complicado com ela. Sim, sem dúvida, né? Muitas mulheres até precisam de acompanhamento psicológico. Porque se elas são jovens e ainda não têm filhos, elas têm que aprender com isso e tentar se programar para que o tratamento realmente preventivo seja feito depois que elas completarem a prole, né? O primeiro aspecto é esse, né? O segundo aspecto é que, sendo portadoras da mutação, elas também vão se preocupar com os filhos, porque elas podem transmitir essa mutação aos filhos. E isso é importante não só para as mulheres, mas para os homens também. Tá? Então, nós temos, só para citar, existe, por exemplo, uma situação em que um homem teve câncer de mama. A mãe desse rapaz também teve câncer de mama. Ele casou, teve filhas, e a esposa também veio a ter câncer de mama. Então, como é que ficam essas meninas? Né? Se elas têm a mutação, vai ficar como se fosse uma espada sobre a cabeça delas até elas conseguirem fazer a prevenção definitiva. Existe uma outra doença, que é a mutação do TP51, né? Isso deve ter sido citado em alguma outra entrevista Que sua é também. da síndrome Li-Fraumeni? Isso, exatamente. Né? Que também, além da mama, pode envolver outros órgãos. Cérebro e criança, né? Porque essa síndrome é precoce, né? O câncer precoce. Que aí a gente pensa, nossa, por que criança tem, adolescente tem câncer? Pode ser essa síndrome, né? Sim, a síndrome do Li-Fraumeni, que é a mutação desse gene, do TP. Com relação, então, ao conhecimento, né, de que a pessoa tem, de que ela tem a mutação, ela, além de ter o apoio de um geneticista, ela também precisa de um apoio psicológico. E nessa linha a gente deve lembrar que ter a mutação não significa que vai ter a doença. Isso não é obrigatório. Muitas mulheres têm a mutação, mas não desenvolvem o câncer. Vanesca, qual a importância de saber se tem alguma mutação? Olha, a mutação é importante porque o conhecimento te dá o poder de escolha, né? Então, o conhecimento da mutação ou não faz com que você opte por uma decisão ou outra, ou a decisão que se faça necessário. E o não conhecimento de nada, a ignorância, te deixa no fluxo, né? Então, o conhecimento, seja quanto a uma mutação ou qualquer outra questão, ele é importante porque te possibilita decidir sobre o que fazer em relação a esse fato. E no seu caso, como que você descobriu que tinha essa mutação? Você foi atrás ou sentiu alguma coisa? Não, eu não senti nada. Na verdade, eu fui atrás porque a minha mãe já havia tido câncer de mama em 2 situações totalmente diferentes. Não foi uma reincidência, foi um segundo câncer que ela teve, as 2 vezes na mama. E eu achava muito importante a reposição hormonal. Mas até então, os estudos indicavam que a reposição hormonal para quem tinha histórico de câncer familiar seria contraindicado, tá? E então, para saber se eu tinha a probabilidade ou se eu tinha alguma mutação que me deixasse predisposta a desenvolver
um câncer com um risco maior que a população no geral, eu achei que era importante eu saber para decidir o que fazer, se eu faria uma reposição ou não faria uma reposição, se a reposição era possível no meu caso, né? Baseado nas notícias que a gente tinha até então. Hoje se sabe que a reposição hormonal, mesmo para quem tem histórico de câncer, não é contraindicado, não aumenta esse risco. Mas em torno de 5 anos atrás, quando eu comecei a me preocupar com a reposição, ela ainda era contraindicado para pessoas com histórico de câncer familiar, ou câncer de mama, ou câncer ginecológico familiar. Então, eu conversei com o meu médico, com o Dr. Pérez, e ele achou válido, sim, eu fazer essa pesquisa. A partir dessa vontade, eu procurei uma geneticista, né? Que é o profissional especialista. Que é o profissional especialista em fazer essa pesquisa, né? Eu passei por essa geneticista, né? E então nessa consulta eu passei as informações que eu tinha a respeito do histórico de câncer Sua mãe, tanto da minha mãe quanto de primos, quem teve, quem não teve, qual o grau de parentesco, qual a idade que as pessoas tinham na época que tiveram câncer, qual foi o desfecho disso tudo. Você fez toda uma né? pesquisa Eu fiz antes de fazer o teste. Uma pesquisa com as tias, né? Para saber o histórico familiar. Fiz essa pesquisa com as tias. Olha, fulano teve, fulano não teve, que idade que teve, quando foi, né? Então eu fiz esse levantamento, né? Que foi uma informação solicitada pela equipe médica quando eu agendei essa consulta. Foi colhido o meu material genético, foi um exame de sangue simples, né? E apesar do histórico da minha mãe ser de câncer, nessa pesquisa foram analisados, acho que uns 80 tipos de câncer. Pode ser em vários lugares. Umas 80 possíveis mutações, para ver se eu tinha alguma mutação. Né? E que lugar que você teria? Cada mutação ela corresponde a um tipo de câncer específico, tá? Então, quando foi colhido meu material, foi feita a pesquisa para várias possíveis mutações e, graças a Deus, eu tive só a mutação para o câncer de mama e ovário. Os outros não. Mas essa mutação, quer dizer, você teve essa mutação que teria uma probabilidade de você desenvolver o câncer. Isso. Você não tinha câncer, não tinha nada. Não tinha nada. Só a probabilidade. Não tinha nada. Por exemplo, o que a gente chama, as pessoas que estão na vala comum, né? Que são as pessoas que não têm nenhum tipo de mutação, não têm nenhum histórico, nada. A população em geral tem cerca de 8 a 10% de chance de desenvolver o câncer de mama, tá? Qualquer pessoa tem esse risco, né? Esse risco ele pode ser aumentado com fatores ambientais, com estilo de vida, né? Cada pessoa vai somando aí o risco de desenvolver isso ou não. Com a mutação, o meu risco já subia de 8 a 10, já ia para 25, 28% por conta da mutação. E associado isso ao meu estilo de vida na época, né, eu estava acima do meu peso e eu era sedentária, tá? Minhas outras taxas eram todas normais, pressão normal, colesterol, diabetes, tudo belezinha, né? Mas eu tinha sobrepeso. E também meu estilo de vida era muito sedentário na época. Então isso também elevava o meu risco. Então eu tinha a chance geral, né, com a população normal, a mutação e o estilo de vida. Então isso acabou elevando o meu risco para 38%, 40%. Nossa, alto. Então era um risco muito alto, né? Então quando somou tudo isso, você né? decidiu. Eu decidi que eu faria a cirurgia para retirada de mama e ovário, né? Só que na época a gente estava em plena pandemia. Então
Como eu já fazia os meus exames periodicamente, né, o Papa Nicolau, o ultrassom, tomografia de mamas, ressonância, mamografia, fazia tudo, sempre fiz, né? Eu achei por bem continuar acompanhando isso e qualquer sinal de alerta, aí sim teria uma intervenção. Mas ao longo desse tempo, os meus exames continuaram estáveis, né? E falei, bom, eu pensei, já que eu não posso mudar a genética, o que eu posso fazer para minimizar o meu risco, né? Então foi quando eu entrei numa questão de reeducação alimentar, né? Eu perdi o peso que eu precisava e eu deixei de ser sedentária. Na hora que você já soube dessa mutação, tal, você já estava pensando em fazer essa cirurgia. Seria a mesma coisa que a Angelina Jolie fez? Mesma coisa. É a mesma mutação da Angelina Jolie? É a mesma mutação dela. Que na época foi aquela polêmica, né? Que muita gente achava se faz. Né? Ou dela a probabilidade era 87%, se não me engano, ela desenvolveu o câncer. Ela tinha outros fatores associados, né? Que deixava o risco dela maior do que o meu, mas mesmo assim eu tinha um risco, né? Eu tinha um risco. E só critica quem faz esse tipo de cirurgia quem nunca teve um histórico de câncer na família. A partir do momento que eu decidi fazer, né, esperei o melhor momento, porque eu também tinha que me preparar. Porque psicologicamente. Mesmo eu estando decidida, eu também tinha que me preparar psicologicamente para isso. E me diz uma coisa, existem outras pessoas na sua família que têm a mutação? Sua filha, por exemplo, tem? As minhas filhas não têm, elas fizeram o teste, né? Elas não têm. Eu brinco, né? Que maravilha! Sim, mas aí eu brinco que eu só passei beleza, inteligência e capacidade de enrolar a língua, né? Para elas. Elas não têm a mutação, elas não têm, né? E das pessoas da minha família que fizeram a pesquisa, 2 pessoas testaram positivo e já fizeram a cirurgia também. E mais 3 pessoas testaram, não apresentaram a mesma mutação que eu. Veja a seguir a mutação genética que causa o câncer precoce. Voltamos já. Quer ver quem você ama brilhar o ano inteiro? Então venha conhecer a nossa coleção e dê uma joia de presente. Bellatriz, onde toda beleza merece um toque a mais de brilho. Na Casa Garcia Presentes, você fica encantada só de entrar na loja. Aqui, tudo tem um toque de elegância e bom gosto em itens de decoração, utensílios domésticos, presentes. Casa Garcia Presentes, onde tudo tem um toque de elegância e bom gosto. Na Efisa você encontra soluções em eletricidade, ferramentas, iluminação, duchas e chuveiros. Tudo isso e muito mais. Além da qualidade dos nossos produtos, você encontra atendimento personalizado. Efisa, energia que não acaba. A Pastelaria Sabor do Brasil, após conquistar Santa Cruz do Rio Pardo e região pela tradição e sabor dos pastéis de massa leve e crocante e lanches que dão água na boca, agora surge com mais uma novidade, uma linha própria de massas para pastel, lasanha e rondelli. Mais informações, acesse o nosso Instagram. A importância de saber sobre a mutação do Li-Fraumeni é a prevenção, porque você consegue antecipar, né, o tratamento mais evasivo da doença. Então, quando você já sabe, já conhece, e assim, é se atentar aos sintomas na família, porque é uma mutação genética que vem mesmo dos familiares, né, dos nossos antecessores, né, então, antecedentes.
E essa Li-Fraumeni que você comentou é do câncer precoce, né? Isso. Então, que dá em crianças, adolescentes. Isso mesmo. Geralmente, o tratamento do câncer, você começa a se preocupar a partir dos 40, né? Onde você faz mamografia e tal. Isso mesmo. E aí, o Li-Fraumeni, ele pode vir precocemente por conta dessa mutação do gene TP53, que é um gene que protege as células contra as células cancerígenas. Então, esse gene, ele é mutado, ele não vai fazer o que ele tem que fazer, né? Essa proteção. E aí, em casos de precoce, pode ser em crianças com câncer no cérebro, né? Em mulheres, no câncer de mama, de ovário, e no homem, a próstata, né? Então, tem que se atentar mesmo aos sintomas em familiares que têm essa mutação genética, porque é uma mutação que veio de um imigrante europeu, português, que tem essa mutação genética, e ele era um tropeiro. Então, ele foi passando, né, desde o lado sul de Minas, vindo para São Paulo e até no sul, aonde ele foi deixando material genético, e aí foi acarretando essa Foi mutação. deixando esse defeito aí em todo mundo. Exatamente. E como a minha família é mineira, minha família é do sul de Minas, e mora, né, bem na Estrada Real, as cidades onde passava a Estrada Real e aonde os tropeiros passavam, né? E aí, aonde uma médica em São Paulo fez todo um estudo e localizou exatamente aonde tinha incidência desse tipo de mutação, realmente é onde era a passagem dos tropeiros aí. Então, é uma mutação genética que veio de uma pessoa e aonde teve toda essa, né, aumentou aí. E como que você descobriu isso daí? Então, a minha irmã do meio, a Beatriz, ela descobriu que tinha câncer de mama e fez o tratamento durante 5 anos. Ela descobriu com 35 anos, fez o tratamento durante 5 anos. Infelizmente, ela não está mais entre a gente. Ela teve nos 2 seios. E aí, logo depois, a minha irmã, com 38, a mais velha, também descobriu um câncer de mama. E aí, os médicos pediram, falaram, olha, é melhor vocês fazerem um teste genético, porque, né, irmãs é muito raro ter, assim, esse mesmo tipo de câncer. E aonde a gente fez o teste, descobriu que as duas têm a mutação do TP53, que é chamada de Li-Fraumeni. Eu fiz o teste também e não tem essa mutação. Ainda bem, né, Thaís? Mas você faz um acompanhamento. Faço acompanhamento, assim como eu, meus sobrinhos e sobrinhas, a minha mãe também, meu pai. Então, é um tratamento familiar mesmo, por conta de ter descoberto essa mutação genética. E por isso que é importante a informação, né? Porque você não ia saber da Li-Fraumeni se não tivesse acontecido, né, com sua irmã. Isso. Né? Porque, na verdade, mamografia, essas coisas, é depois dos 35, isso, por né, isso que é indicado. E quando que você ia imaginar que antes dos 35 poderia acontecer, né? Por isso a importância de se atentar aos sintomas e o que acontece na sua família. Que nem eu tenho um caso na minha família de câncer de próstata, câncer, né? Histórico familiar é importante. E primas e primos, tios que morreram cedo por conta de câncer. Então, a gente só foi se atentar a isso depois que fez o teste genético, que não está disponível na rede pública. Pelo SUS. De saber, inclusive, que é um câncer precoce que é antes dos 30 anos. Antes dos 30, né? Depende. Em criança, né? É uma incógnita. Criança, né? Adolescente. Exatamente. E esse teste não está disponível no SUS, dificulta muito, né? Dificulta muito as pessoas terem acesso e conhecimento sobre isso, né? Seria interessante o SUS fazer esse teste, né? Porque isso daí é uma forma de prevenir. Porque com a prevenção, você até economicamente falando, até para o SUS, né? Sairia até mais barato para a saúde pública, né? De estar investindo nesse teste do que estar investindo depois na doença. O custo é muito maior. As minhas irmãs fizeram todo o tratamento pelo SUS, né? Em Ourinhos, e minha irmã lá em São José dos Campos. Mas se pudesse fazer o teste, fosse acessível, né? Eu acredito que muitas pessoas iam se beneficiar com isso.
Veja no próximo bloco os desafios de um skatista que, apesar da deficiência visual, consegue fazer manobras incríveis. Na Gift Club tem presente para todo mundo. Mochilas estilosas, garrafas, moda praia e uma linha super fofa para criançada. Das grandes marcas aos pequenos detalhes. Aqui você encontra tudo para viver com estilo. Gift Club, o presente certo para cada momento. Vidraçaria Sanson em Santa Cruz do Rio Pardo. Há 46 anos no mercado de vidro temperado blindex e esquadrias em alumínio. Investe na qualidade de atendimento e produtos. Vidraçaria Sanson, onde seu bom gosto é transparente. Tem lugar que a gente entra e já sente o cheirinho de casa no ar. O Espaço Café é assim, simples, acolhedor e cheinho de sabor. Aqui o café é forte, o pão de queijo é quentinho, o atendimento é do jeitinho que a gente gosta, com atenção e carinho. Aquele café para começar o dia bem, ou aquele panini irresistível. Tudo isso te espera aqui no Espaço Café. Senta, respira e aproveita o momento. Espaço Café, o melhor sabor do dia. A Movit Academia, há 15 anos, além de investir em equipamentos, espaço físico e capacitação dos professores, ela investe em você, porque para a Movit, sua saúde vale muito. Venha conhecer as unidades da Estação, Centro e Jardim Brasília, em Santa Cruz do Rio Pardo. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Fundado há 72 anos com a missão de servir bem, o Supermercado São Sebastião, para atender plenamente as necessidades dos seus clientes, inaugurou a loja Jardim, que une o que há de mais moderno com a tradição do bom atendimento. Supermercado São Sebastião, pensando em você desde 1953. Vem para o Supermercado São Sebastião. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a sua solução. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, essa é nossa missão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, esse é nosso padrão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a melhor da região. Imobiliária Status, confiança, história e facilidade. Vem aqui também. Rafael, como é isso? Eu tô tentando aqui equilibrar para ficar um pouquinho mais alta, para ficar perto aqui de você, né? Mas nem aqui eu não consigo. Como você consegue subir num negócio desse aqui e fazer manobra? Desde pequeno, né? Mas ainda com uma tempo. deficiência que você tem, como assim? Porque a deficiência veio bem depois, né? A partir dos 16, 17 anos que veio, então eu já andava bastante tempo atrás. Então, aí você já tava craque no skate. Sim. Tá. Mas a maior dificuldade eu tive para aprender manobra nova. Porque como o skate é um esporte com precisa de muita precisão, então eu já me sentia meio inseguro de conseguir evoluir. Mas aí com o tempo, como eu estava andando bastante, com bastante frequência, aí eu já fui acostumando, aí eu já fui perdendo o medo. E você começou com quantos anos? Eu comecei lá pelos 2, 3 anos de idade, mais ou menos. 2 anos? Sua mãe já deixou um skate pra você? Sim, é que o meu pai andava ainda, né? Aí, de vez em quando, eu pegava o skate dele pra brincar, assim, e aí fui crescendo em volta do skate, aí já fui pegando gosto. Ai, que legal. E aí virou paixão mesmo, aí Sim. você quis profissionalizar nisso, quis fazer uma coisa... comecei a levar mais a sério, Mais a comecei sério. a treinar mais. E você, qual o skatista que você assim mais admira? Brasileiro, assim, quem eu acompanho mais é o Kelvin Hoffler, que ganhou as Olimpíadas, e o Felipe Gustavo. São os dois que eu mais acompanho, assim, brasileiro. Legal. E você participa de campeonatos também? Sim. Eu participo em vários campeonatos na região aqui, peguei pódio, bastante pódio, tenho bastante troféu, medalha. Já andei bastante por aqui. Ai, que legal. E me fala um pouco mais dessa deficiência visual que você tem. Então, ela chama ceratocone, né? É uma doença que afeta a córnea. Então, eu comecei a ter ela em torno dos 16, 17 anos e eu tinha a visão normal antes disso. Aí depois, com o tempo, eu fui tendo um pouquinho de dificuldade,
aí já percebi que eu precisava de óculos, só que eu percebia que o grau aumentava por muito pouco tempo. Estava ganhando muito grau de lente e não sabia o porquê que estava tão acelerado assim. Aí a gente foi atrás para descobrir o que que era. Tanto que eu estava tendo um pouco de dificuldade para ler na escola, que foi quando eu fui percebendo que estava gravando bem rápido. Aí a gente descobriu que é uma doença que chama ceratocone, que ela afeta a córnea e ela faz a córnea como se ela... a nossa córnea comece a criar como se fosse um bico assim. Aí ela começa a afetar. E não tem cirurgia? Não tem cura? Então, ela tem o transplante, que pode ser feito, e também, dependendo do grau que tiver, tem como você usar lente, tem alguns tratamentos que você faz para poder parar o agravamento. Com a lente já dá uma boa ajuda, ela já melhora bastante a visão. Hoje você está com lente? Não, no momento não. Hoje você está fazendo as manobras sem nada? Quando eu ando de skate eu não uso lente, eu nunca usei. Nem óculos, nada? Não, nada. Porque ela tem perigo de cair, né, por conta do impacto. E é cara, né? Deve ser cara. Lente cara. Aí por conta do impacto é perigoso andar com ela. E você tem quantos por cento de deficiência? Então, de grau de óculos, eu já não tenho um grau específico, porque já é muito alto do óculos. Então tem que adaptar de acordo com a lente, aí a numeração própria da lente. Então quando você chega lá para fazer os exames, aí eles vê certinho como a córnea tá, a situação da córnea, e eles mesmos te indicam uma numeração de lente para você pegar, de acordo com a visão. E são nos dois olhos? Nos dois. Nos dois? Sim. Nossa. E outra coisa, e os desafios, além desse desafio de você ter uma deficiência visual e fazer essas manobras incríveis, quais os outros desafios que você enfrenta? Geralmente é em questão de trabalho, dependendo do que for ser feito, assim, às vezes eu preciso forçar bastante a vista, ou se for algum trabalho braçal também, dependendo, você tem que tomar cuidado se estiver com a lente ou acabar batendo alguma coisa no olho, ou entrar algum cisco no olho, já atrapalha, aí eu tenho que tirar a lente, tenho que limpar o olho para pôr a lente de novo, então depende muito do ambiente. Você teria que fazer do skate uma profissão, né? Sim. Mas para isso aí seria um outro desafio que é patrocínio. Sim, e você tem essa dificuldade de patrocínio? Para todos os skatistas eu acho que é difícil achar, né? Alguma marca assim que apoia bastante a ponto de conseguir viver daquilo. É a muito longo prazo para isso acontecer, então tem que continuar correndo os campeonatos, tendo uma boa visibilidade, para poder ir encontrando, chamando pessoas para até aparecer alguém que queira ajudar. Aparecendo, então quem está nos assistindo, que tá faltando patrocínio para o Rafael. É uma doença onde ela vai cada vez mais se agravando, né? Então, hoje não tem como assim falar específico, mas o último exame que a gente fez, ele estava com 5% em um olho e 10% no outro. Nossa, praticamente sem enxergar aí. Só que agora a gente vai fazer mais um para ver como que tá. Então é só com lente, ele já não tem mais óculos para ele e é só com lente agora. E para resolver isso seria só um transplante? Então, no caso, o transplante ele só pode ser feito quando a doença parar de evoluir. E enquanto isso, é só com lente para enxergar melhor? Só com lente, não tem o que fazer. E você não fica assim apreensiva de assistir ele nas manobras dele e tal? Ele começou a andar e já andou praticamente em cima do skate, né? Quando ele começou a andar. Então, aos 16 anos que começou a aparecer essa doença. E aí ele já tinha um certo equilíbrio, uma certa manha, assim, vamos se dizer, no skate. Então, quem olha acha que ele não tem nada, mas é uma dificuldade muito grande. Você estava contando para mim que você busca patrocínios há muitos anos para ele. Esse também é uma dificuldade? O patrocínio é uma dificuldade muito grande. Eu acho que é dos dois lados, né? Tanto para quem patrocina quanto para quem precisa do patrocínio. Então, hoje a gente tem o apoio do Val Calçados, que é algo assim que ajuda muito, porque todos os meses é um tênis.
E agora, então, vamos torcer para que ele consiga patrocínio, que as pessoas percebam, né, toda essa superação dele, né, esse empenho dele, né? É uma superação muito grande. Quando você começa a estudar sobre isso, como que é, né, a forma que ele enxerga, é muito difícil. Vidraçaria Sanson em Santa Cruz do Rio Pardo. Há 46 anos no mercado de vidro temperado blindex e esquadrias em alumínio. Investe na qualidade de atendimento e produtos. Vidraçaria Sanson, onde seu bom gosto é transparente. Na Gift Club tem presente para todo mundo. Mochilas estilosas, garrafas, moda praia e uma linha super fofa para criançada. Das grandes marcas aos pequenos detalhes. Aqui você encontra tudo para viver com estilo. Gift Club, o presente certo para cada momento. Na Casa Garcia Presentes, você fica encantada só de entrar na loja. Aqui, tudo tem um toque de elegância e bom gosto em itens de decoração, utensílios domésticos, presentes. Casa Garcia Presentes, onde tudo tem um toque de elegância e bom gosto. Na Efisa você encontra soluções em eletricidade, ferramentas, iluminação, duchas e chuveiros. Tudo isso e muito mais. Além da qualidade dos nossos produtos, você encontra atendimento personalizado. Efisa, energia que não acaba. Quer ver quem você ama brilhar o ano inteiro? Então venha conhecer a nossa coleção e dê uma joia de presente. Bela Atriz, onde toda beleza merece um toque a mais de brilho. Nosso programa chega ao fim. Mas você pode acessar nosso QR Code e ver estas e outras reportagens completas em nossa revista essencial. Tchau, tchau. Yeah. Turn me up. Yo. Start running your times up. Cause when my crew ride up, the sky gon' light up. Everybody get high. I walk this planet the most rugged. Most can always see this heat, but don't touch it. Cause you might get them burned when I come through. It's my turn, never get in my way or you're getting rolled over like